Eu estava ausente esta manhã, o caçador não se encontra bem de saúde, não está preparado aqui, né? Bom, eu não sei também, não pude deixar, né? Bem, queria amar a Jesus, vamos tirar um pouquinho de manhã, que o Senhor nos concede com tua bondade, com misericórdia, Senhor. Queremos pedir, Senhor, tudo isso é graça para os professores que estarão ministrando e ensinando a tua palavra, Senhor. A graça de cada um. Esse encontro aqui, desde o caso, eu vi a combinação da palavra, que peço em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor para os irmãos. Amém. Graças a Deus, mais um domingo aqui estamos, né? Escola dominical. Eu quero aqui, antes de dar início, falar para os irmãos que não tenho estado presente aí, mas nessas últimas aulas, mas sempre procurando deixar os irmãos, principalmente os professores, o nosso pastor ciente do motivo. E hoje, graças a Deus, estamos aqui, né? Vamos junto meditarmos aí, né, na lição de número 10, a última defesa de Jó. A última defesa de Jó. O texto áureo diz assim: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Jó 31:4. Verdade prática: ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Nessa lição, irmãos, nós vamos estar fazendo algumas aplicações aí práticas, né? Passado, presente e futuro, né? Nós vamos ver que Jó, ele expôs aqui esses 3 tempos, né? Passado, presente e futuro. A verdade prática que nós vemos diz assim: a olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele, né? Se nós formos olhar, irmãos, para o passado, né, como diz propriamente aqui a verdade prática, né, nós não podemos esquecer, né, do que Deus tem feito, o que Deus fez lá no passado, né? Às vezes nós temos a tendência de olhar para o passado, mas só com aquele olhar crítico, né? Só com aquele olhar de que lá era bom, aqui a coisa ficou ruim, né? O olhar de Jó aqui era basicamente isso, né? Olhava tudo aquilo que Deus tinha feito, olhava tudo aquilo e agora como é que está o presente agora, né? O passado aí não
se formos definir o passado e pegar como exemplo aí uma doença do século, né? A depressão bem vago, né? Um conceito bem vago, digamos assim, porque é bem mais profundo do que isso. Nós podemos dizer que a depressão é o excesso do passado, né? A depressão é o excesso do passado. Então, a pessoa ela fica ali depressiva porque ela começa a lembrar de alguma coisa, daquilo que aconteceu lá no passado e que está causando dores, sofrimento agora no presente, né? Nós vamos ter uma definição desses 3 tempos aí, né? Mas o presente, o próprio nome já diz, é um presente, né? Nós temos, né, esse presente hoje, né? Estamos vivos, estamos com saúde, estamos tendo o privilégio hoje de estar na presença de Deus, de estarmos presente, de estamos aprendendo. E com isso, irmãos, nós estamos recebendo um presente da parte de Deus, um presente para vivermos hoje. Amém? Então, a lição aí nós vamos ter essas aplicações práticas aí, passado, presente e futuro, né? Como já disse aqui, né, que nós, quando formos olhar para o passado, nós temos que lembrar do que Deus trabalhou nele, do que Deus tem feito até aqui, né? Deus cuidou no passado e prometeu estar conosco todos os dias, não é isso que a Bíblia diz? Então, se nós formos olhar um pouquinho, não podemos deixar de olhar das maravilhas, daquilo que Deus tem feito até aqui, e temos isso em mente, que daqui para frente Ele continuará cuidando das nossas vidas. Amém, irmãos? Então, a introdução é isso, né? Jó, ele fez essa retrospectiva aí da sua vida, né? E pôde ver o quanto que ele foi abençoado, embora o momento presente contrariasse tudo isso, né? Então, irmãos, o que nós estamos vivendo hoje, aquilo que nós estamos passando hoje, não significa que Deus deixou de ser Deus, né? Deus continua sendo Deus do mesmo jeito, né? O que nós precisamos é entender o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando, e não deixarmos de confiar em Deus nunca, né? Precisamos continuar confiando em Deus sempre. Amém? Então, o tópico 1 aí diz assim: Jó relembra seu passado de glória, prosperidade material e espiritual, né? Está lá na leitura, Jó no capítulo 29, do 1 ao 11. Jó demonstra um sentimento nostálgico com relação ao seu passado. A primeira coisa que se lembrou desse passado glorioso foi a comunhão que ele desfrutou com Deus, né? Se nós formos pegar a leitura em classe aí, né, do verso 2, diz assim: Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos em redor de mim, né? Olha aqui, que pensamento de Jó aqui, né? Jó lembrando das bênçãos, né, espiritual da parte de Deus, né? Material e espiritual da parte de Deus. Jó, com tudo isso, estava melancólico e nostálgico, né? Irmãos, uma coisa que nós temos que ter em mente diante disso aí, quando se fala do passado: o passado nós não conseguimos mudar, né? Aquilo que aconteceu já passou, ficou para trás, né? Nós vamos ver aqui o que nós temos que tirar de lição do passado, né? Nós temos que tirar lições do passado e aquilo que eu já falei, e também ser grato a Deus por tudo aquilo que Deus fez, né? Quando nós pararmos no presente, aquilo que nós estamos vivendo agora, depararmos, melhor dizendo, com alguma situação, vamos olhar para o passado, sim, mas vamos olhar com o olhar de que Deus cuidou da gente lá, né? Até hoje nós estamos aqui, irmãos. Nós não estamos aqui com saúde, né? Nós não estamos aqui abençoados por Deus, né? Eu tenho certeza que todos que estamos aqui, e quem está ouvindo nesse momento, quem sabe alguém até está passando por um momento que nós que estamos aqui não estamos vivendo. Mas não se esqueça, Deus cuidou de você no passado, está cuidando no presente, e o futuro a Ele pertence. Amém. Então, irmãos, não vamos deixar de viver o hoje por causa daquilo que aconteceu no passado, preocupado com o que pode ser amanhã, né? Mas vamos lembrar que o nosso Deus
continua cuidando de nós. Então, nós não temos o poder de mudar o passado, isso é fato. Não podemos mudar o passado. Mas o nosso futuro depende das nossas escolhas. Mas nós podemos sim dar um novo traçado para o nosso futuro, da maneira que nós vivemos no presente. Aquilo que nós estamos plantando hoje, nós vamos colher no futuro. O passado ficou para trás. Só resta lembrarmos as coisas boas, lembrar que Deus está cuidando de nós e escolhermos uma forma de viver daqui para frente para o nosso futuro. Amém, irmãos? Então, é isso aí. Todos têm lição, irmãos? Acho que nem todos. Qualquer coisa eu vou citando para os irmãos acompanhar na Bíblia, aí se tiver alguma leitura em classe que esteja aqui. Amém? Então, irmãos, o nosso futuro depende das nossas escolhas hoje, daquilo que nós estamos escolhendo. Os irmãos escolheram estar aqui hoje, né, ouvindo. Então, isso é muito bom. Quando nós escolhemos estar na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo um pouco mais, né, significa que lá no futuro nós vamos colher bênçãos por causa disso também. Amém, irmãos? Amém. Então, o nosso futuro depende das nossas escolhas hoje. Amém? Olha o que Paulo diz lá em Filipenses 3, 13 e 14. Quem encontrar pode ler, por favor. Vamos lembrar. Vamos ver o que Paulo, se Paulo ficou olhando para o passado. Filipenses 3, 13 e 14? Isso. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, irmãos, vocês já imaginaram Paulo aí, se Paulo tivesse ficado preso no passado, né? Paulo diz assim, esquecendo das coisas que para trás ficaram, né? Prossigo para o alvo, né? Daqui para frente. Se Paulo ficasse ali se lamentando, poxa vida, não deveria ter consentido na morte de Estevão. Eu não deveria ter perseguido os cristãos. Eu não deveria ter feito isso. Paulo, irmãos, teria perdido tempo na sua vida. E não teria escrito aí, pelo menos metade aí do Novo Testamento. Então, irmãos, o passado, deixa para trás ele lá. Vamos daqui para frente. Vamos pegar esse exemplo de Paulo aqui, ó. Eu esqueço das coisas passadas e o meu olhar lá na frente. Né? Meu olhar é para frente. Preciso olhar lá na frente. Amém? Amém. Então, Paulo nos dá esse conselho aí, né? Eu esqueço das coisas que para trás ficam e vou para frente. Vamos para frente, né? Vamos continuar. Aí, continuando um pouquinho mais na lição, diz assim: Jó, portanto, havia sido um homem grandemente abençoado por Deus. Jó, portanto, havia sido um homem grandemente abençoado por Deus. Irmãos, a bênção de Deus é maravilhosa. Isso é fato, né? A bênção de Deus é maravilhosa. Olha o que diz lá em Provérbios 10, 22. Provérbios 10, 22. Quando fala sobre a bênção de Deus sobre nossas vidas. Os irmãos achar, pode ler. Depois eu repito aqui para ficar mais perto com os irmãos que estão em casa. Pode ler, irmão, por favor. A bênção do Senhor é quem enriquece e ele não acrescenta dores. Amém? Amém? A bênção do Senhor é quem enriquece e ela não acrescenta dores. Então, irmãos, Jó aqui, ele começa a lembrar, né, das bênçãos, que ele havia sido um homem abençoado, grandemente abençoado por Deus. Irmão Rosli, mas é fácil para nós, né, aqui, né, irmãos, julgarmos Jó, né, porque a gente já sabe qual é o final, né, qual é o desfecho dessa situação toda, né. Hoje nós temos o conhecimento que lá na frente Jó foi abençoado, né? Só que se pegarmos hoje a nossa vida, se nós nos colocarmos no lugar de Jó, diante de tudo aquilo que nós estamos passando, aí a gente começa a entender quão difícil que foi para Jó, né? Quão difícil que foi para Jó. Lembrar de tudo aquilo que Deus fez, e quando nós vamos
aquilo que nós vamos estar estudando aqui hoje, irmãos, é tão pouco diante de tudo aquilo que Jó expôs diante dos seus amigos, né, diante do próprio Deus aqui, quando ele tenta fazer a sua defesa. Porque ele lembra que ele era alguém abençoado. Imagina os irmãos, você está ali, Deus te abençoando, né? Deus cuidando da sua vida. O próprio inimigo, quando chega diante de Deus e que Deus começa a falar de Jó, o que o inimigo responde? Você comprou. Acho que o irmão Fernando falou isso dia passado, né? Tá bem, você comprou a fidelidade dele. Agora imagina os irmãos sendo abençoados, todo dia ali, Deus abençoando a família, Deus abençoando o emprego, Deus abençoando financeiramente, Deus abençoando aqui espiritualmente, né? E de uma hora para outra, tudo isso deixa de existir. Os filhos já não estão mais, né? A saúde já foi embora. E muitas outras coisas que nós vamos estar vendo aqui. Alguém que dava conselho, agora é motivo de chacota. Então, é para nós entendermos aqui, irmãos, que nesse momento que nós vivemos, no momento da dificuldade, no momento das lutas, a gente chega a pensar como Jó aqui. Como eu já disse, é fácil a gente julgar, porque nós sabemos, mas Jó foi abençoado lá na frente, mas Jó estava agora no presente. É agora no presente que nós estamos falando. É hoje, aquilo que você está vivendo hoje. Então nós estamos aprendendo que o passado ficou para trás. Nós temos que olhar para frente. Amém, irmãos? Então, a bênção de Deus é maravilhosa e não acrescenta dores, né? Então vamos estar dependendo das bênçãos de Deus, porque ela não acrescenta dores. Nós humanos, nós temos a tendência de esquecer o passado, né? Lembrando aqui da caminhada do povo de Israel no deserto, como eles esqueceram o passado, as bênçãos que o Senhor realizou, os milagres, né? Nós temos hoje essa tendência de esquecer das coisas que Deus faz, né? Que a gente é especialista para lembrar, porque o que eles lembraram também? Né? O senhor está falando eu vou repetir a sua fala, que o senhor está um pouquinho longe, o irmão Fernando pediu para falar aqui próximo. Então, quando os irmãos forem falar, eu peço para os irmãos falar um pouquinho mais alto, para quem está em casa poder ouvir. Então, realmente, o povo, quando saiu do Egito, lá quando estava no deserto e começou a passar por algumas situações difíceis, o que eles fizeram? O irmão Zé diz que eles esqueceram que Deus tinha tirado eles de lá. Mas o que eles lembraram? Lá tinha alho, lá tinha repolho, lá tinha tudo isso aqui, tinha tudo aquilo todo. Então, muitas das vezes nós estamos desse jeito. Quando eu estava lá no mundo, quando eu não era crente, não tinha luta, não tinha dificuldade, né? Agora hoje eu estou na igreja, só dificuldade, só luta. Mas esquecemos que Deus está cuidando. Nós esquecemos de olhar que Deus continua cuidando. E morto não sente dor. É verdade. Verdade. Então, irmãos, olha para ver que contraste aí, né? Ao mesmo tempo que nós somos esquecidos, a gente é bom para lembrar, né? A gente é bom para lembrar de alguma coisa. Às vezes esquecemos de tantas coisas que nós... mas por que eu estou vivendo isso aqui hoje? Porque eu plantei alguma coisa lá no passado, né? Mas a gente só lembra do que nos interessa, né? Do que convém. Amém, irmãos? Então, a bênção de Deus é maravilhosa e é a base da verdadeira riqueza. São as bênçãos de Deus. Então, Jó, ele havia sido um homem grandemente abençoado por Deus. Aí, continuando na parte B aqui do primeiro tópico, diz assim: reconhecimento social, né? Um pouquinho mais abaixo diz: tanto os jovens como os velhos o procuravam para ser orientado. Está em Jó, no capítulo 29, e versículo 8, né? Na sua busca pela justiça social, Jó protegia os pobres e punia os opressores. Jó 29, 17. Irmãos, o reconhecimento social é algo, né, que a gente às vezes também cobra muito, né? Eu fiz isso aqui lá no passado. Jó, se os irmãos forem ler o livro todo, os irmãos vão ver que Jó tinha um cuidado muito grande, né? Jó era um juiz, era uma espécie de um juiz, tanto que os irmãos vão ver aí termos que ele usa que são termos de um juiz, porque ele estava sempre julgando ali, né? Como nós vemos aqui, né? Tanto os velhos, tanto os jovens como os velhos o procuravam para ser orientado, né? Na busca pela justiça social, Jó protegia os pobres e punia os opressores. Mas agora, cadê essas pessoas?
Onde que estão essas pessoas agora, né, para defender Jó? Os 3 que vieram até ele, passaram algum tempo ali com ele, mas o que fizeram? Muito pelo contrário, né? Estavam ali descendo a lei em Jó, né? Mas ajudar que é bom, nada. Então, quando tinha posses, era cercado de bênçãos, de pessoas, né? Não é assim que acontece até nos nossos dias? Quando nós temos alguma coisa, você está cheio de amigos, mas perde para você ver. Temos exemplos na Bíblia. Se você pegar lá o filho pródigo, né? O que ele fez? Quando ele tinha alguma coisa, ele tinha alguém do lado dele, mas quando acabou, acabou tudo. Então, irmãos, precisamos ter isso em mente, né? Sempre quem vai estar do nosso lado é o nosso Deus. As pessoas estão quando você tem alguma coisa para oferecer. A partir do momento que você não tiver mais, acabaram seus amigos. Fala, irmão. O irmão citou referente também à ajuda ao próximo, né? Aos necessitados, porque algo na igreja hoje não existe, né? Então hoje você vê que não tem uma ação social. Você vê aqui a campanha do quilo no dia da ceia, traz uma miséria, já tem pessoas que trazem o que ele não come. Então, se você vai dar para o próximo, você dá o que você come. Porque Deus te dá o melhor. Nós não temos, infelizmente, nós não temos essa visão, a igreja não tem essa visão de você entender que o irmão precisa, que quando você abre sua geladeira e está cheia, você tem que tirar um pouco para ajudar o irmão. Então, veja ali a questão que o pastor Milton sempre fala da casa da videira. Né? Até fiz a campanha com os irmãos aqui, aquela ação da campanha, conseguimos arrecadar quase R$1.000 aqui na igreja, os irmãos se encontraram, tudo. Mas não é algo esporádico, tem que ser algo rotineiro, porque as pessoas necessitam diariamente de alimento. E aquilo que Deus tem abençoado, você tem que abençoar o próximo, mas nós não temos essa visão de semelhantes, nós não temos essa visão, porque a Bíblia fala que a fé sem morta, a fé sem obra é morta, e a obra que é de você se preocupar com o próximo, né? Isso. Por exemplo, na expressão dos reis, quando se levantam os profetas, na Bíblia não é para o profeta pregar esse tipo de comparativo e tal. O profeta era para colocar perante o rei aquilo que Deus estava cobrando dele. Porque quando ele colocou o rei, era para o rei cuidar do povo. Ó, vai ser responsabilidade dele. Então, quando ele por que você está cuidando do povo? Então, a questão do profeta não é para ficar profetizando bênção para A ou para B. Era na questão dos órfãos, dos necessitados que tinha o povo de Israel e a igreja tem, nós estamos Que tem aí. inserindo na nossa responsabilidade, né? Algo real nos nossos dias, né? Então, Romanos 12:15, né, que é um versículo até bem conhecido, diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, né? É difícil, é isso que o irmão Fábio acabou de falar, né? É difícil eu me compadecer de quem está necessitado, né? Eu costumo dizer que às vezes a gente olha muito pro umbigo, é isso mesmo, né? Se está bem comigo, se está bem Não comigo. sei o que é, mas não só olha para ele. Umbigo não É o caso. Você não consegue mudar, você só consegue ver as suas necessidades. Não agradece, né? Você não consegue ajudar o próximo, não consegue também agradecer a Deus. Também se tiver. Agora imagina Jó, que fazia isso, né? Agora os irmãos imaginam Jó fazia isso, né? Jó fazia isso, só que agora quando ele precisa, cadê as pessoas, né? Então nós estamos aprendendo aqui, né, entendendo o porquê de Jó ser tão melancólico, né? Vou repetir mais uma vez, mas Jó recebeu tudo em dobro lá. Nós sabemos do desfecho, mas Jó não sabia, Jó estava vivendo aquele momento ali. Mas ele foi fiel até o fim. Foi fiel, continuou fiel. Mas é para a gente entender aqui, né, que quando nós temos alguma coisa, as pessoas estão do nosso lado. Quando não estão, quando nós não temos, acabou. E aqui Romanos diz, né, chore com quem chora, se alegre com quem se alegra. É isso que o irmão Fábio falou. Será que nós estamos chorando com quem chora? Será que nós estamos preocupados com algo fora do nosso umbigo aí, né? Alguém que está um pouquinho ao nosso lado. E não é longe, o irmão Fábio falou aqui dentro da igreja, né? É aqui dentro da igreja, não é lá de fora, não. Se formos abrir as portas, a necessidade é muito maior. Mas estamos aqui dentro da nossa casa tem, né? Então, nós precisamos se preocupar. Pode falar, irmão. Esta obra que o João fazia, né, de ajudar os povos mais necessitados, eu estive lendo aqui no subsídio da nossa missão. Aí eu faço a pergunta: será que o que Jó fazia
é motivo para alguém hoje dar ênfase ao socialismo? Não. Vamos chegar lá, mas não. Ah, você vai falar sobre isso? Vamos chegar. Eu não sei que está essa texto. Não. É tirar algo fora do. Como é que diz aquela frase lá? Quem... Isso. Texto fora de contexto é pretexto, né? Então, nós vamos chegar lá já, irmãos. Seus exemplos não. Então, irmãos, outra coisa, eu até anotei essa frase que é interessante. Os barulhos dos maus é por causa do silêncio do justo, né? Então, irmãos, só se vence a maldade com a justiça, né? Então, se nós que somos justos nos calamos, os maus vão fazer barulho mesmo, né? Vão criar um alarde enorme aí. E às vezes a gente está ali e fala, mas eu não vou me envolver com isso não, deixa eu ficar aqui olhando para a minha vida, comigo está tudo bem, com a minha família está tudo bem. Não, irmão, nós precisamos olhar assim, nós temos que ser como Jó aqui, né? Comprar a briga dos mais fracos, sim, precisamos comprar sim. Se você tem condição, aí envolve tudo, isso que o irmão Fábio falou, é uma cesta básica, é 1 quilo, se eu tenho, vou comprar, tem alguém necessitado. Agora, se nós nos calarmos, não está tudo bem aqui, alguém vai padecer. E você pode ter certeza que seremos cobrados por isso. Na aula que eu tive, a professora falando do conceito de paz, porque na verdade a palavra no hebraico, no grego, ela vai mudando, então é a questão da lei, né? Então, o que é a lei? A lei vem cumprir. Mas lá no Antigo Testamento é bom ensinamento. A lei de Moisés é um bom ensinamento, algo interessante. E fala que a palavra shalom, no conceito judaico, é a paz para todo Israel. Então, se eu estou com tudo aqui em casa, mas se o Moisés de Almeida está com um problema na casa dele, não tem o que comer, não tem paz em Israel, porque na verdade é uma família, né? Então, o conceito de paz, o tempo de ser abençoado, é de todo Israel. Tanto que a questão do maná é igual para todos, né? Todos. Não tinha diferença, né? Não tinha diferença. O problema é ser quando nós assistimos os reis que Deus até fala, mas vão comer melhor que você e tal. Mas geralmente Deus fala aqui, também não é ser socialismo, né? Não sei se é a mesma coisa, mas é um Deus que provê para todos. Né? Basta você saber direitinho. Verdade. O sol, a chuva são para todos no nosso de hoje, para pegar, né, um exemplo. Então, irmãos, Tiago já diz, né, que quem sabe fazer o bem e não faz, o que acontece? Comete pecado. Qual que é esse pecado? Da omissão. Então, se eu sei fazer e não faço, né, se eu sei que aquilo está errado, que está causando mal para o irmão Fábio, e eu não vou lá comprar a briga, eu estou sendo omisso. E a partir do momento que eu estou sendo omisso, a Bíblia diz que eu estou cometendo pecado, né? E daí, se a gente for puxar aí quem comete pecado, qual é só o salário, né? A gente já sabe o que é. Então, irmãos, é sério o negócio, não é brincadeira não. A Bíblia ela não te deixa omisso, né? Você tem um lado, você tem uma posição, você tem uma orientação por isso, você tem sempre um lado, não é muro. O próprio Apocalipse fala que por não ser quente nem frio, é morno por vomitar. A Bíblia é bem clara assim, não existe uma pessoa indecisa. Ou você está na direita, ou você está na esquerda. Ou você está no céu, ou você está no inferno. Ou você está em pecado, ou você está sem pecado. É binário. E é a mesma coisa. Não tem que uma pessoa, não vou resolver. Não, você sabe, você não sabe. Ou você se padece do seu irmão, ou você não padece do seu irmão. E tem as consequências disso. Isso. Verdade. É isso mesmo, irmão Fernando. Não dá para ficar em cima do muro. A Bíblia não nos dá esse. Não tem muro. Não dá esse direito. Não dá. Ou é quente ou é frio mesmo, morno não serve. Não tem meio termo, não. Mas hoje já estão pregando por aí que existe o meio termo, né? Hoje você vê que a maior parte das pregações são isso, né? Para que você fique ali não precisa ser assim, não. Você não precisa ser tão taxativo, tão fanático. Não, irmãos, a Bíblia, como o irmão Fernando diz, ela não nos dá essa margem, né? Ou você é ou você não é. Acabou, não tem meio termo. A Bíblia é a constituição da igreja, né? Quem fez foi o inspirado pelo Espírito Santo. Então só ele pode mudar. Interessante de umas polêmicas que tem saído agora, né? Atualizações, né? E eu vi uma frase de um pastor que veio no Facebook, no seu nome dele, ele falou: quem são essas pessoas que querem atualizar? Qual a autoridade que tem? Não é questão de atualizar, mas quem é que se levanta? Quem tem essa autoridade para falar que a Bíblia hoje tem que ser atualizada?
Porque aquilo que muitas vezes nós estamos falando, poxa, hoje isso não dá para conviver isso, vamos citar a vida que as pessoas tomam aí fora da sexualidade de cada um. Quando Paulo escreve Romano, isso não era um conceito anormal. Para a sociedade romana era normal a questão. O relacionamento entre homem e homem era algo normal e Paulo vai bater em cima. Não é algo que a sociedade criticava. Não, era normal na sociedade grego-romana esse conceito. Né? Mas Paulo estava ali, tinha um... Tinha, né? Que não foi ele, foi o Espírito Santo. Ele falou, quem são esses que se levantam para nós precisamos sentar? Quem são esses homens, né? Não é a autoridade que tem, Espírito Santo, né? É algo para se analisar. Agora vão ficar omissos? Não quero me envolver nisso, não. Não, irmãos, precisamos. E aí, vamos pegar aqui o nosso exemplo, né? Não é porque o irmão Rosinho que está aqui, o irmão Rosinho está aprendendo junto com os irmãos, não estou ensinando ninguém aqui não. Estamos falando da Bíblia, o que a Bíblia nos diz, né? Cadê o povo para aprender? Cadê o povo para estar aqui? Eu não estou, irmãos, eu falo isso aqui porque, como eu comecei a aula aqui falando, irmãos, não tenho estado aqui, mas eu sempre estou lá dando minha justificativa, irmãos, é por causa disso, né? Agora, ficar dormindo, ou que seja na escola dominical, que seja no culto de ensinamento, cadê o povo para aprender? Aí aprende errado, e vai acontecer o quê? Vai viver uma vida errada, até quando? Então, irmãos, precisamos ter isso em mente, né? Não podemos vacilar. Então, Jó, ele tinha esse conceito aí com ele, né? Ele estava ali, na justiça, sendo justo com todos, né? Embora que agora nós vamos ver aqui que os mais novos começam a rir dele, né? Começam a rir. Aquele que antes ele estava dando lá ensinamento, que vinha pedir conselho, ele agora ri dele, da situação que ele está passando. Então, irmãos, continuando aqui na lição, diz assim, finalizando aqui a parte B do tópico 1, diz assim, o contrário disso não estava em sua agenda, terminar a vida sem saúde, sem honra e sem paz com Deus, né? Não estava na agenda de Jó aquilo, né? Imaginar que tudo isso ia acontecer. Agora eu vou morrer, né? Sem paz, né? Sem saúde. Ele próprio fala aqui da paz de Deus, que antes ele tinha todo esse reconhecimento que Deus era com ele, como nós lemos na leitura, né? Ah, quem me dera se ser como eu fui nos meses passados. Eu estou lendo em Jó 29, 2. Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, né? Então Jó, ele está se lamentando aqui, né? Ah, quem me dera, né? Ele continuando, quando Deus estava comigo e os meus meninos estavam aqui comigo. Olha que lamento, irmãos, olha que situação, né? Agora parece que, não imaginava que o meu final era assim. E quem sabe alguém dos irmãos que está aqui, alguém que está ouvindo, está com esse pensamento. Ah, eu não imaginava que servir a Deus ia acabar dessa forma. Ah, eu não imaginava que servir a Deus eu ia passar por tanta luta, por tanta dificuldade. Né? Quem sabe tem alguém pensando dessa forma. Quem sabe alguém está achando que a sua agenda agora já está encerrada com uma decepção. Não, encerrou aqui, é morte, é decepção, é trágico. Não, olha tanto que Jó não imaginava, e nem o próprio Deus tinha escrito isso para ele. Nem o próprio Deus escreveu um final trágico para a tua vida, né? Se nós formos pegar lá Jó 42, o que aconteceu? E virou Deus o cativeiro de Jó. Olha que coisa maravilhosa. Então, irmãos, é para acrescentar a nossa fé nesta manhã. Deus não colocou um ponto final na minha história e na tua história. Deus continua escrevendo a nossa história. O que nós estamos passando hoje é um momento de dificuldade, mas nós vamos entender, mais dias e menos dias, nós vamos entender o porquê que nós estamos passando por isso, né? O que diz na palavra de Deus? O que eu faço agora você não entende, mas você vai compreender depois. Então, irmãos, vamos aproveitar o presente que Deus nos deu, o presente hoje, agora, né? Aquilo que nós estamos vivendo hoje. Vamos lembrar que Deus cuidou até aqui, vai continuar cuidando daqui para frente. Amém, irmãos? Vamos continuar então. Então, quando o irmão Zé citou aqui, né, o subtópico aqui do tópico 1, né, o 3 diz assim, uma ponderação importante, né? Não há dúvida de que Jó, conforme a Bíblia mostra, era um modelo de justiça social,
Todavia, devemos ter o cuidado de não transportar para dentro do texto bíblico nenhuma teoria moderna de justiça, né? Aquilo que está sendo pregado aí hoje, né? Ah, não, tem que ser do socialismo, né? Não quero entrar muito nesse assunto, irmãos, porque eu não entendo muito de política, né? Mas tá uma briga danada aí por causa desse negócio. Né? Só vamos ficar longe, não vamos entrar, irmãos, porque quando a gente cai nessa frase que o irmão Fernando, que eu pedi para que ele falasse, né? Quem cria. Repete, irmão Fernando, por favor. Texto fora de contexto gera pretexto. Então, irmãos, não é porque eu sou bem, porque eu faço bem, que eu sou de um lado, ou sou de outro. Não, vamos de acordo com a Bíblia, né? Aquilo que está na Bíblia é o que nós seguimos. Tem uma frase muito boa, que o inferno é pavimentado de boas ações. Isso. O irmão Fernando falou que o céu é pavimentado de boas... O inferno é pavimentado de boas ações. Né? As pessoas não fazem por coração, fazem? Para mostrar, né? Para mostrar. Por interesse. Igual eu vi essa semana que o Maradona morreu, nós estamos falando que ele vai jogar no céu com garrincha. Eu dou risada em casa sozinho na frente da televisão, essas palhaçadas, né? Amém. Mas você é o quê? Eu sou do leão. Existe a teologia do amor, entre aspas, vou usar aspas, porque em nome do amor universal, acaba se aceitando muitas coisas antibíblicas. Então, prega-se o amor, mas ao mesmo tempo não é um amor de arrependimento, o amor de aceitação universal, né, do jeito que está, fica do jeito que está. Né? E a Bíblia ensina o amor de renúncia. Mudança. Isso. Você aceita Cristo, você é salvo, você recebe o Espírito Santo, você é lavado. E as suas práticas são mudadas, é um novo homem, um novo nascimento. Verdade. E muitas igrejas para encher, né, que você pega de manhã, tem 3 mil membros, está em cima do amor de aceitação, mas não de renúncia. Isso. E nisso vai distorcendo a palavra. Mas está na Bíblia, né? O próprio Pedro já falou que isso iria acontecer. Só que em nome desse amor, entre aspas, vai um monte de gente no inferno. Porque não aceitou o amor de renúncia. Verdade. Então, irmãos, um resumo do tópico 1 aí, só deveríamos olhar para o passado por 2 motivos. Primeiro, extrair experiência, né? E das bênçãos que Deus fez até hoje, como diz a verdade prática, né? Então nós só devemos olhar por esses 2 motivos. Para extrair experiência, né? Então já passei por esse aqui, esse aqui eu tiro de letra. Então é uma experiência que eu tive no passado e eu consigo tocar. E o outro, né, é das bênçãos, sempre lembrando, né? Lembrando, vou olhar para o passado, Deus cuidou de mim até hoje, Deus fez isso, né? Tem um hino na harpa que nós cantamos, né? Quantas bênçãos, quantas são recebidos da divina mão. Olhar para trás e ver e agradecer as muitas bênçãos. Amém? Fala, irmão Fábio. A esposa citou aqui que Jó não tinha uma referência que nós temos hoje bíblica, né? Então, todo esse arcabouço histórico bíblico para falar, poxa, foi assim. Nós temos uma convicção que Deus tem feito na nossa vida, mas também fez no passado, que nós temos como referência a Bíblia. E Jó não tinha nenhum escrito para ele entender que Deus poderia mudar o trato dele, ou, né? Interessante. Fazer. Uma experiência. E hoje nós temos tanto, né, irmão Fábio? Não... Fala, irmão Francisco. Jó não sabia da conversa do diabo com Deus também. Não sabia. Tem esse detalhe, né, irmãos? Tem esse detalhe. Hoje, né, é cheio de gente querendo mostrar, porque hoje está um tal de profetizar por aí, né? Toma cuidado, o inimigo está. Né? Mano, isso não nos traz nenhum. Desde que eu nasci, estou com 70, eu ouço esse negócio aí. O inimigo está ao teu redor. Mas, Cadê o inimigo? não, mas o inimigo está agindo, meu irmão, só que a gente dá mais ênfase para o diabo, né, do que para Deus. Né? Está agindo, nós sabemos que ele age, ele está 24 horas trabalhando. Mas o nosso Deus, irmãos, está do nosso lado. O nosso Deus continua cuidando da nossa vida. Então, vamos deixa ele para lá. Se você estiver atento 24 horas, como a Bíblia fala, guardado pela mão de Deus, né? Pelo poder dele. Ele não tem poder mais que o diabo, mas o diabo tem mais que ele. Não tem. É que uma vez eu ouvi um pregador falando assim que
Às vezes se prega tanto assim do poder do diabo, aquela coisa toda, que parece que ele usou até uma figura de linguagem com o futebol. Parece que está ali aos 45 do segundo tempo, empatado o negócio, e aí Deus vira o jogo. Não, irmãos. Que é isso? Né? Nós temos passado na Bíblia aí que precisou um anjo só. Um anjo só para vencer. Não é isso? Um anjo. Então imagina o poder do nosso Deus. Né? Uma coisa que nós temos que ter em mente: o inimigo ele age até onde Deus quer. Até onde Deus quer, ele age. Então, de quem que nós temos que depender? É de Deus. Vamos depender de Deus que vai dar tudo certo. Amém, irmãos? Então, então, como você falou, tudo que aconteceu na vida de Jó, foi o que Deus permitiu. Ó, toca aqui, e aqui não. Literalmente, né? Isso. Foi tudo que chegou para a permissão de Deus. Não ultrapassou nada, né? Foi até ali, aquele momento. Né, irmãos? Para a gente entender esse tópico 1 aqui, é como um carro, né? Tem lá o retrovisor ali na frente, pequenininho, né? E como diz, um vidro ali na frente bem maior, dando visão para frente. E às vezes a gente quer olhar só para trás, o que está acontecendo, né? Então, nós precisamos olhar assim de vez em quando, mas para extrair experiência e para lembrar que nós temos um Deus que está cuidando da nossa vida. Amém. Vamos para o tópico 2, irmãos? Jó lamenta seu estado presente. Então nós já falamos sobre o Jó lembrando do seu passado, né, de uma forma melancólica. E agora vamos falar aí de Jó lamenta seu estado presente, né? Amém. Desprezo por parte dos jovens e das classes. Amém, irmãos? Vamos lá? Desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. No Antigo Oriente, os mais velhos eram objeto de grande estima. Provérbio 20 e 29. Não era, né, irmãos? Podemos dizer que ainda é. Né? Se nós formos lá no Japão, principalmente, o Japão considera muitos idosos, né? Tem um respeito muito grande pelos idosos, né? Coisas que aqui no Ocidente nós deixamos de lado, né? Muito pelo contrário, irmãos. Muito pelo contrário, né? Os mais velhos são desprezados, né? Então, irmãos, como eu já falei, vamos estar falando esse tópico 2 aqui, sobre o presente. Presente é literalmente um presente, como já disse, né? É algo que Deus nos deu hoje, então nós precisamos ser gratos, né? Aí tem aqui o desprezo por parte do jovem, né? Há esse erro muito grave da nossa parte, que é desprezar os idosos, desprezar os mais velhos, né? Não precisamos ir longe, né? Podemos pegar na nossa vida secular, como podemos pegar na nossa igreja mesmo. Quantas pessoas que estão esquecidas, que por aqui, Cachoeirinha, passaram homens que fizeram para que hoje nós pegássemos isso aqui do jeito que está, né? Quantas pessoas deram aí o seu, não vamos dizer o seu sangue, né, mas o suor, derramaram o seu suor, lágrimas, joelho no chão, para que hoje tivesse essa estrutura que nós temos aqui hoje. E nós não valorizamos, né? Pegamos as pessoas aí, igual nós aprendemos, né, pessoas de cãs, né, que cãs, igual o pastor ensinou, cãs, não é cãs branca, né, que o próprio nome cãs já diz, que é cãs, cabelos brancos, né? Então, pessoas de cãs aí que a gente não valoriza, né? Tá ali sentadinho, né? Isso não tem nenhum valor, isso aí não, nem glória a Deus consegue dar mais. Mas esquecemos que essas pessoas lutaram para chegar a Cachoeirinha do jeito que está hoje. E se formos buscar na vida secular, às vezes não valorizamos os nossos pais, os avós, né? Que nós estamos vendo hoje de pessoas que os pais lutaram uma vida toda para construir algo, e quando morrem, há uma briga grande aí para a divisão dos bens, e acaba estragando tudo que os pais construíram. Os irmãos já ouviram alguma história disso aí? Né? Citamos aí agora, acabamos os irmãos citando aí do Maradona que morreu, né? Parece que são 5, se não me engano, são 5 filhos que já reconhecidos, e parece que tem mais 6 que estão lutando aí por um reconhecimento, brigando por causa da herança. E assim vai, irmãos. Então,
pessoas não valorizam os mais velhos, né? Aqueles que lutaram para nós termos o que nós temos hoje, né? Se nós temos alguma coisa hoje, alguém veio antes e trabalhou, né? Então, alguém trabalhou para que isso chegasse, né? Nós temos que ter essa definição, né? Que há uma diferença. Os jovens, eles têm vigor, mas não têm experiência, né? Os idosos podem não ter vigor, mas têm experiência. Então, um depende do outro. E nós não podemos achar que porque estamos aqui hoje, né, firme, forte, com saúde, não dependemos dos mais velhos. Precisamos sim das experiências deles. Amém, irmãos? Então, nós precisamos lembrar disso sempre, né? Olha o que eu já citei, olha o que diz lá o versículo, né? O Jó 30, versículo 1. Agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, né? Aqueles que antes ele aconselhava, agora estão rindo dele. Então, precisamos tomar muito cuidado. Mas dentro do ministério não tem isso aqui, né? Não tem. Tem os idosos, né? Não tem. Não. Alguém acha para nós aí Provérbios 24, 17 e 18? Esquece. As pessoas estão esquecidas, irmãos. Nós estamos esquecendo de que teve alguém que trabalhou. Estamos esquecendo de alguém que trabalhou, né? Achamos que podemos chegar e mudar tudo, né? Ah, não, eu com conhecimento, né? Eu sou estudado, e às vezes deixa de sentar. Os irmãos que já tiveram esse privilégio, eu gosto de sentar às vezes com as pessoas de mais idade e ouvir quanta experiência, quantas coisas boas a gente escuta, né? E a pessoa quer contar algo que vai nos ajudar, algo que vai solucionar tudo, e a gente fica achando, não, eu sei tudo já, isso aí, ó. Levi, setentinho, agora falou, deixa os Levi para lá, já não adianta chamar ele para jogar um futebol, que não vai aguentar, então. Só que às vezes, né, teu Levi. Mas às vezes, eu estou usando essa expressão, irmão, só para a gente poder entender. Mas às vezes né, não dá para correr, não vai ter o vigor físico para correr. Lógico que não. Mas sabe, como nós ouvimos aí, os atalhos do campo, né? Não vai por aqui que você chega lá. Posicionar. Ah, para fazer o churrasco? Ah, tá bom, faz parte. Posicionar, sério, né, Fábio? Então, quem achou aí Provérbios 24, 17 e 18? Vamos ver o que está escrito lá? Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar. 18. Para que vendo o Senhor, seja isso mal aos seus olhos, o vigir dele e a sua ira. Amém, irmãos? Então, não devemos nos alegrar quando o nosso inimigo, né, que fala aí, o nosso irmão, quando o teu irmão cair, não é nem o inimigo, é quando o teu irmão cair, né? E hoje, às vezes a gente fica uma disputa tão grande que caiu, eu sabia, irmão Zé caiu, olha que situação, e eu me alegro com isso. Então, Provérbio está nos ensinando a não agir dessa forma, né? Jó, como já disse até então, quando tinha saúde, quando tinha riqueza, ele era cercado de pessoas. Até os mais novos gostavam de conversar. Olha que impressionante, né, Fernando? Até os mais novos gostavam de conversar com Jó. Vamos conversar lá com Jó, né? O seu Jó, aquela coisa toda. Mas quando acaba tudo, eles começam a rir. Então o provérbio está nos ensinando que não devemos agir dessa forma, irmãos. Quando o nosso irmão cair, nós precisamos estar junto. Na verdade, a versão da minha esposa aqui está o inimigo, né? É o inimigo? Na verdade, você não pode ter prazer, não pode ter inimigo, mesmo que a Bíblia fala que nossa luta não é contra a carne, né? Então, aquele que te persegue, ele caiu, você vai falar, não, porque Deus, isso não. A justiça é de Deus, mas não você ter prazer. Na verdade, é o que o Senhor manda muitas vezes. O cara assim, matou, era bandido, matou, agora tem que morrer. Por isso que o cristão não é a favor da pena de morte, por causa disso, porque a justiça é de Deus, não do homem, né? Então, não é como inimigo seu, né? Isso. É que o inimigo, nesse conceito que nós vivemos hoje, irmão, parece que é até mais fácil, né? Já não gostava do irmão Fábio mesmo, então, que bom. Né? E quando pega as outras versões que fala do amigo, ainda é pior, né? No caso de Jó aqui ainda é pior, porque a lição ainda fala assim, de homem respeitado, ele passou a serviço como uma escola social, né? Imagina alguém que ajuda o senhor a vida toda, aí
resistência. Cai agora não, então vou massacrar, né? Então, nem o inimigo e nem o amigo, né? Então nós precisamos, Provérbios está dizendo para nós não fazer isso, né? Vamos sair fora disso. Os dois, na ótica de Cristo, é o próximo, né? Não existe amigo ou inimigo, é o próximo. É o próximo, é o próximo. É mais abrangente. Às vezes eu quero tratar como meu próximo só aquele que é bonzinho comigo, não é isso? Né? Aí é fácil, né? Então, Então, Jesus chamou, fizesse isso, por que amigo? É. Chamou de amigo, né? chamou de amigo o tempo todo ali, junto com ele. Que é verdade, Judas. só nessa questão dos fariseus, é a coisa mais difícil no cristianismo, na verdade. No judaísmo você tinha que amar só o seu amigo, não tinha essa questão. Mas a coisa mais difícil que o cristianismo coloca é de você amar o seu inimigo. É o mais difícil que tem. Eu ajudar o próximo, não tem problema nenhum, não falo pecar, mas você amar aquele que te persegue é a coisa mais difícil do cristianismo. Complicado. É o mais difícil. E Jó viveu isso aí, gente. Só graça. Jó viveu isso aí, né? Jó viveu isso aí. Então, vamos lá para a parte B do tópico 2. Diz assim que ele teve um abatimento físico e emocional. Jó no capítulo 30, do 16 ao 31. O patriarca se sente um homem abandonado por Deus. Por isso essa lembrança o lança numa profunda tristeza e produz em sua vida um grande sofrimento que, além de físico, era também de natureza emocional, né? A ciência já diz aí, né, irmãos, que uma grande parcela das doenças são psicossomáticas, né? Psique, mente, soma, corpo. Então, uma grande parcela das doenças vem da mente, né? Mente afeta o corpo, né? O emocional, né? Então, Jó, ele se sente abatido aí, né? Abatido físico e emocionalmente, Ou seja, né? a depressão, né, por exemplo. Isso vem da mente. Então, Jó, ele estava ali com a doença física, né? As chagas, aquela coisa toda, aquelas feridas, né? Mas também a sua mente ali estava doente, digamos assim, estava preocupada, estava demonstrando esse abatimento físico e emocional, né? A ponto dele se sentir abandonado pelo próprio Deus. Pode falar, irmão. Assim como foi na vida de Jó, não eu sei que não é comum isso na vida do crente, né? Mas pode acontecer, né? Na vida do crente também, né? O crente precisa estar atento, vigiar para que ele não entre por esse canal negativo aí. Até aconteceu uns tempos atrás, a gente não sabe, né? De alguns pastores que infelizmente chegaram a suicidar. Isso. Eu sugiro para os irmãos, nessa questão que o irmão Zé está falando, me passaram a semana passada sobre Josué Blandão, acho que é o nome do pastor. Pastor também tem alma. Não sei se os irmãos já assistiram. Quem não assistiu, assista, é muito bom. Pastor também tem alma. E é uma mensagem que serve tanto para os pastores quanto para nós, né? Que a nossa mente, irmãos, ela é... Então nós precisamos tomar muito cuidado, né? Porque podemos passar por isso que o próprio Jó passou, né? E os irmãos também podem passar por isso se não tiver bem firmado aí, né? Ou melhor, mesmo firmado, essas dificuldades elas estão aí, né? Assolando o tempo todo as nossas vidas. Então a gente precisa de vez em quando descansar um pouquinho, precisamos viajar sim, precisamos tirar um momento para a família sim, porque senão ficaremos doentes sim. Amém? Então, irmãos, Josué Blandão, pastor também tem alma. Hã? Só que é uma mensagem bem... Ah, tá. Entendi. Irmão, posso falar só um minuto? Pode, irmão, por favor. Salmo 42, versículo 5, que fala: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda eu louvarei na salvação da sua presença. Amém. Então, às vezes a gente passa por situações que... Né? Passa assim. Me permitam aqui, irmãos, dentro que a irmã está falando, e eu lembrei agora. E, alguns dias atrás, eu estive com o pastor Eleazar. E ele estava lá na região que eu trabalho e a gente estava conversando. Daí, quando ele saiu,
ele estava até com a moto, quando ele foi colocar o capacete na cabeça, ele falou assim, Rosli, estou sentindo algo no meu coração, que salmo, é que me fugiu da memória um salmo, mas enfim, o que ele quer dizer ali, aquele salmo, o que quer dizer aquele salmo, que fala justamente sobre a mente. Ele falou assim, medita nesse salmo aí, pede para Deus guardar a tua mente. No momento que a gente escuta isso aí, irmãos, a gente acha, né, não, foi só um... Mas nas últimas semanas, irmãos, a irmã Penha, que tem acompanhado, porque o filho dela está trabalhando com a gente, e eu tive que avisar ela que não iria trabalhar, e portanto o filho dela não pôde também, e eu fui parar no hospital, irmãos, uma dor de cabeça muito forte, fiquei 2 dias em casa, afastado, porque uma dor de cabeça muito forte, e quando você começa a puxar um pouquinho, que você está em casa, você dá uma parada, com as questões do trabalho, aquela coisa toda que estou vivendo, aí você vê que a mente realmente ela é algo que, se você não cuidar, ela te pega, né? E isso pode acontecer com nós crentes também, pode acontecer com pastores, igual esse link que o irmão Fernando colocou aí. Então, irmãos, é perigoso, é perigoso. E o escritor aos Hebreus, ele nos ensina a fazer vereda para os nossos pés, né? Uhum. Essas veredas, elas estão tudo quanto é parte, né? Sim. Aquelas coisas que não agradam, que não acrescentam na nossa fé, tira fora. Sim. Tira fora. Mas está aí. Aí, continuando na lição, diz assim, ele imagina que Deus está por trás de todo esse sofrimento, Jó 30:19, e que mesmo depois de clamar ao Altíssimo, lhe ignora. Olha o sentimento com que Jó está. Quem de nós que já não se sentiu assim, irmãos? Parece que no momento que você mais precisa, você ora e... Cadê a resposta de Deus? Cadê a resposta de Deus? Um dia desse eu me peguei falando a seguinte frase para Deus. Eu falei assim, o que está acontecendo, Senhor, entre eu e o Senhor? O Senhor me diz o que está acontecendo entre mim e ti. O que tem aqui que nós precisamos resolver? Só que nós precisamos ter em mente o seguinte, irmãos, que o nosso Deus, ele pode não estar nos respondendo, mas ele está nos ouvindo, né? Então deixar de falar com ele, jamais, irmãos. Não é porque dobrou o joelho hoje que Deus não te respondeu, que não vai acontecer, não. O nosso Deus, ele pode não estar nos respondendo, mas ele continua nos ouvindo. Isso. Isso é tão verdade, desculpa tomar rapidinho, porque acho exatamente o que você está falando. Quando eu fui demitido do banco, fui demitido 1 ano antes da pandemia. 1 ano antes da pandemia. No momento, você não entende. Você fica bravo, você 17 anos no lugar e fui demitido. Mas por fato de eu ter sido demitido antes, eu me realoquei rápido e consegui estudar algo que está na minha área de profissão, é importante hoje. Antes da pandemia. Veio a pandemia, eu já estou preparado, estou já executando o serviço. A minha equipe antiga foi toda demitida agora. Olha. Não tem ninguém mais lá. Se eu tivesse sido demitido hoje, eu teria um preço muito grande de desemprego para pagar e me alocar à necessidade tecnológica atual. Teria um custo de prazo e tempo para estudar, que levaria 1 ano. Né? Não é uma coisa de uma hora para outra. Mas Deus me demitiu antes. Só que eu só consegui entender isso depois. 2 anos depois. Bem desse jeito. Entendeu? O que eu faço agora, você não sabe. Eu não entendi e fiquei bravo, me questionei Deus, e orei da mesma forma, me angustiei, fiquei quase deprimido, porque tinha sido desligado. 2 anos depois, veio uma pandemia que ninguém esperava, e eu estou preparado para o mercado atual. No entanto, que agora agora, mas minha cabeça está sendo caçada por Red Hunter. Então eu recebo propostas todas, porque não tem profissional no mercado. E um pessoal que é da minha equipe, eu fiquei sabendo que essa semana foi para o banco, mandou todo mundo embora. Olha só. Então, irmãos, é fato. Os irmãos viram? Vamos repetir de novo. Jó passou por tudo isso. Hoje é fácil a gente falar de Jó, que nós já sabemos o contexto. Hoje é fácil eu testemunhar, né? Na hora o irmão não entendeu. Eu não entendi. Os irmãos
creio que já passaram por alguma situação que no momento não entenderam, ou que vão passar por um momento que não entendem, mas que depois vai compreender o porquê que Deus está permitindo tudo aquilo ali. Jó, quando nós chegarmos lá no céu, eu tenho certeza que os irmãos vão querer conversar com ele, que eu também quero, né? E perguntar tudo isso aí. Né? E a gente vai poder ouvir dele, como é que foi passar por tudo isso. Então, irmãos, as lições que nós estamos tirando aqui de Jó, são lições práticas para a nossa vida, que acontece conosco. Se não aconteceu, vai acontecer. Se nós pegarmos o exemplo na Bíblia, nós vamos ver lá a mulher cananeia. O que aconteceu? O que a mulher cananeia fazia? Gritando atrás de Jesus? Me socorre, estou precisando de Jesus. O que Jesus fazia? Fingia que não estava ouvindo. Não é isso que a Bíblia nos diz? Ela parou de gritar? Ela parou de clamar? Não, continuou clamando. Aí vamos pegar um exemplo de alguém maior. O próprio Jesus na cruz. O que Jesus fala? Deus meu, por quê? Que me abandonaste? Mas no final, qual que foi a resposta dele? Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, irmãos, nós temos que ter isso fixado em nossa mente. Deus não deixou de cuidar da nossa vida porque está em silêncio. Muito pelo contrário, Deus está trabalhando. Essa do Fernando foi, não sabia, essa foi. Você vê. É uma chance que você tem. Por isso falei, né? Aham. Por isso falei. Isso, por isso falei. Cri, por isso Então a falei. chance que você tem agora para a sua pandemia, 2021. Deus abriu a porta lá no mesmo lugar que você trabalhou, te chamar e você ganhar muito mais. Não, eu estou preparado para o que o mercado está exigindo hoje. Amém. Eu tirei a última. Existem passos de estudo, certificações, que leva-se um tempo, 1 ano para você estudar. Como eu fiz antes, eu terminei. Já está na mão. Já está na mão. Quem está demitido agora vai ter que estudar 2 anos. 2 anos, 1 ano, para poder ter isso. Amém. Parabéns. Então vamos para o tópico 3 aí do tópico 2. Deus teria abandonado Jó? O sofrimento emocional de Jó refletia a sua crença de que havia sido abandonado por Deus. Jó, capítulo 30, do 16 ao 23. Todavia, era também um reflexo de ter sido abandonado pelos homens. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Irmãos, eu até anotei essa frase. Gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. Gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. Nós precisamos de alguém para conversar, irmãos. Não é com qualquer um, mas nós precisamos se abrir com alguém. Ah, não, eu só falo com Deus. Aí você está falando, Deus está em silêncio, como já disse aqui, no caso de Jó. Então Jó, parecia que Deus tinha abandonado, mas não, Deus não tinha abandonado. Deus continuava, tanto que nós que conhecemos o contexto todo, tudo estava desenrolando, nós sabemos que foi uma aprovação que Deus permitiu na vida de Jó, e que o tempo todo Deus estava ali cuidando. Tanto que não permitiu, falou, não, você pode tocar aqui, mas na vida dele não toca. Então, irmãos, nós precisamos ter isso em mente, nós precisamos ter alguém para conversar. Vamos procurar alguém de oração, alguém que é homem ou mulher de Deus, para a gente conversar, para expor. Olha o que diz, irmão Levi, só um pouquinho. Olha o que diz lá em Tiago 5,16. Vamos ler para a gente ver? Tiago 5,16. Conversar com alguém, nós precisamos, não podemos levar a carga sozinho. Às vezes a gente precisa encontrar um ombro aí para chorar. Quando está achando, pode falar, Levi. Não, é verdade. Eu mesmo, em 96, quando o Vitor nasceu, eu perdi o emprego 21 anos. Tiago, 5,16. Foi difícil demais. Pode ler, irmão, Maurício, está fácil, pode ler. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito seus efeitos. Amém? Está aí. Confessar vossas culpas, uns aos outros, para que sareis. A Bíblia ela ensina a gente a falar dos nossos problemas. E o inimigo faz o oposto, faz você esconder os seus problemas.
onde gera você se deprimir sozinho. Uhum. A depressão é você esconde aquilo que está oculto, e vai ocultando a tristeza, a mágoa, luto, vai ocultando, culpa, e você vai ocultando. E nisso vai virando um câncer. Uhum. Né? Como metafórica falando, é um câncer que vai te corroendo por dentro. A Bíblia te ensina, não, põe para fora. Sim. Põe a luz, fala, procura alguém para falar, confessa e deixa, muda seus caminhos, vai trabalhar. A Bíblia sempre ensina a pôr para fora, pôr a luz. Uhum. Né? Então, para sair, a Bíblia até ensina o próprio remédio das próprias doenças da mente. Conversa, fala. Expõe. Precisamos. Pode falar, Lucas. Não, só queria ler aqui em Hebreus 10, 23. Pode ler. Do mundo vai conhecer. Apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Só que continua. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de Deus, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproximam o dia. Amém. Ou seja, Precisamos. Você precisa de alguém. Coisas que Jó não teve. Os 3 amigos dele tiveram lá o tempo todo e quando abriram a boca, né? A mulher dele também, embora que eu também sou daqueles que é difícil, né? Julgar a mulher de Jó também, né? É muito complicado, né? Mas são pessoas que estavam ali do lado e que não. Então nós precisamos ter alguém para conversarmos. Comunicar com alguém. Romanos capítulo 12 e o versículo 13. Pode ler, Moisés. Comunicarem com os santos nas suas necessidades. Seguir a hospitalidade. Então a Bíblia nos ensina, né? Comunicar. Eu estou com a minha necessidade do meu lado, terrível, cerrou. Mas eu quero que a resposta venha de Deus, não preciso falar com mais ninguém. Verdade. Não, está fora. Não, precisamos. Irmãos, depois, só para ficar gravado para os irmãos que estão aqui, quem está ouvindo, Josué 1:5, Deuteronômio 31, 68, 31, 6 e 8, Hebreus 13, 5. Repete sempre esse mesmo versículo. Não te deixarei e não te desampararei. Não te deixarei, presença pessoal. Não te desampararei, proteção total. Então, nessas 3 passagens está escrito isso. Bom, vamos lá para o tópico 3, que já está vencendo o tempo também. O futuro em aberto de Jó. Então, falamos sobre passado, presente, agora vamos falar sobre o futuro, né, de Jó. Ao querer mostrar a sua inocência, Jó ainda sente a necessidade de se defender. A primeira defesa dele é em relação ao comportamento ético sexual, dizendo que sempre se comportou com integridade em todas as esferas de sua vida. Nos versículos 1 ao 4 do capítulo 31, ele mostra, por exemplo, que jamais permitiu desvios de seu comportamento sexual, fazendo uma aliança com os próprios olhos para evitar a luxúria e a impureza quando olhasse para uma donzela. Segundo o ensino do Novo Testamento, somos estimulados também a fazer um concerto com os próprios olhos. Mateus 5, 27 e 30. Então, irmãos, Jó aqui, ele continua se defendendo, né? E não sei se algum dos amigos dele deve ter falado alguma coisa, mas ele se sentiu na necessidade de falar assim, olha, nessa parte aqui eu não errei não. Se alguém está pensando alguma coisa que eu errei, eu não errei. Eu fiz um concerto com os meus olhos para não olhar aí com um olhar altivo aí para uma donzela, né? E se formos entrar aí com uma aplicação pessoal para a nossa vida, né? Nesse tópico 3 aqui, né? Tiago diz, né? Sujeitai a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só que nesse caso, quando se fala sobre esse pecado aqui, sobre esse tipo de tentação, digamos assim, nós temos um outro versículo lá em 1 Coríntios 6, 18, diz que nós precisamos fugir. Né? É o único pecado que a única tentação que a Bíblia nos diz que nós devemos fugir, né? Que a tentação, pecado que somos obrigados, que devemos fugir dele, né? Que é concernente à prostituição. Né? Fuja, sai fora. Não tente encarar de frente não, porque você vai cair. Né? Não tenta bater de frente, que o próprio
em 1 Coríntios aqui fala, né, que nós devemos, 1 Coríntios 6,18 diz que nós devemos fugir desse negócio aqui. Então, Jó, ele tentando se justificar, ele diz assim, justificando, ele diz assim, olha, isso aqui eu não cometi nenhum erro não, eu fiz um conserto com os meus olhos para não mexer com esse negócio aqui. O negócio é perigoso. Porque todos nós, irmãos, sabemos que o homem, ele é atraído pelo olhar, não é? O homem é pelo olhar, a mulher é pelo toque e pelo ouvido. E aí eu estava ouvindo uma pregação em cima disso aqui, falando, tem um setor que as mulheres também são atraídas pelos olhos, quando vê uma bolsa, quando vê um sapato, quando vê uma roupa, mas aí o próprio pregador falou, só que esse negócio é algo que não dá para a gente corrigir, então deixa as irmãs seguir desse jeito. Uma bolsa. Então a minha também, então todas as mulheres são assim. A maioria de vocês, né? Uma bolsa. Então, irmãos, para a gente não perder muito, não é que perder tempo, não posso usar essa expressão, não se ater muito, mas é isso aí, é algo que a gente precisa fugir. E o próprio Jó fala assim, o nome é... Fugir, não só fugir por um conselho, nós vemos aí o caso de Sansão era um separado, era nazireu, né? Aí ele não só não fugiu, como também não ouviu o conselho dos pais. Essa mulher não é para você, não tem aqui em Israel mulher. Até hoje, Fábio, nossos pais falam a mesma coisa, essa não é para você, mas você não... Eu quero e acabou. Não estou falando, não. Não pode falar, mas... Eu ouvi, que muitos meus pais falou e eu consegui um conselho. Sim, eu consegui, mas meus filhos não seguiram o meu conselho. Olha, 5 minutos, deixa eu fazer uma pergunta. É na Bíblia, hein? É Bíblia pura. Fábio está aí para responder, os irmãos são tudo para responder. É sobre o Jó. Eu sempre tenho essa curiosidade. Mais ou menos que idade ele tinha? Cadê o Fernando? Mais ou menos, Fernando, que idade o Jó tinha nesse sofrimento todo? Porque aqui no Jó, no último versículo da Bíblia de Jó, 16. Depois disto, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Pronto, entendeu? Ele não perdeu os filhos todos nessa briga dele aí de toda doença, toda coisa, perdeu vaca, boi, carneiro, elefante, tudo. E ele viu os filhos, no outro versículo ele viu os filhos, ele casou de novo, porque a mulher dele morreu. Não fala. Mesmo mulher. A mulher não virou uma estátua de sal? Esse é Ló. Tá, então, aí ele teve mais filhos. Isso. Com a mesma mulher. Com a mesma mulher. Isso. Porque eu nunca vi ninguém falar sobre o que eu estou perguntando. Eu nunca vi. A mesma mulher. Não, eu estou perguntando porque eu nunca vi nem um pregador, eu pergunto. Mesma mulher, a idade eu não sei quando 140. Quando começou tudo isso aí, eu não sei. Ah, tá. Agora matou a minha curiosidade. Desculpa aí que eu confundi Jó com Ló com Jó. Vamos lá, irmãos. Irmãos, com relação a essa questão, com essa relação a questão dos olhos aí, irmãos, lá em Mateus 5, 27 ao 30, né, fala sobre aquele negócio, olha, se o teu olho aí, né, tá te fazendo pecar, arranca teu olho aí, e é melhor você entrar com o olho do que entrar com os dois, a tua mão, se ela te faz pecar, corta ela aí. Irmãos, não devemos levar o pé da letra sair, viu? Até porque, você já imaginou, irmãos, se a gente fosse levar o pé da Quando letra? segue entrar no... Eu acho que eu estaria sem os dois, viu, irmão? Então, é para os irmãos, só para os irmãos entenderem que não devemos levar, né? O que nós precisamos, o que Jesus está dizendo aqui, que nós precisamos mudar o coração, né? Nós precisamos mudar o nosso coração, a nossa forma, porque é do coração que procede todas as coisas, né? Então nós precisamos mudar o coração. Amém, irmãos? Então essa parte aí, a parte A, vamos para o B aí. Jó em defesa da ética social. Um pouquinho mais para baixo aí diz assim, por exemplo, ele sempre tratou o órfão e a viúva com humanidade. Os escravos, menos sendo sua propriedade, tinham liberdade para o procurarem e apresentarem-lhe suas queixas. Amém, irmão? Então, Jó, ele na defesa da ética pessoal aqui, ele começa a mostrar tudo isso. Você mesmo tendo, né, os seus escravos ali que ele poderia, sai para lá, você é escravo, mas não, ele sempre tratou com respeito, ele sempre tratou, como nós já falamos aqui, sobre a viúva, o órfão, né, com muito carinho, dando cuidado, atenção, né? Então Jó, ele procura defender tudo isso aí, ele fala assim, olha, tudo isso aí eu tenho feito,
Eu cuido, eu olho e tal. Então, Jó aqui na defesa da ética social. Vamos ler 1 Timóteo 5 e 8? E um outro irmão lê Tiago 2,26. Nós falamos aqui sobre as obras já também, mas só para a gente dar uma reforçada nisso. Um dos irmãos acha para nós em 1 Timóteo 5 e 8, outro Tiago 2,26. Mas se alguém não tem cuidado com os seus, é pior principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha aí, outro, quem achou aí? Tiago 2,26. Aí está falando sobre a família, né? Se não cuida dos seus, é pior do que o infiel, né? Tiago 2,26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem a obra é morta. Amém? Já falamos sobre isso aí, né? Sobre as obras, né? Hoje está... Não, você faz ali e está salvo. Não, a salvação é pela graça, né? Não vem de vós, para que ninguém se glorie, mas vem de Deus. Então, precisamos, só que também, as obras são as consequências de quem é salvo, né? Eu não pratico as obras para ser salvo, mas eu pratico as obras porque eu sou salvo. Amém, irmãos? Então, precisamos estar atento aí. Acredito que essas lições aí, não só de hoje, como todas as outras, são lições que dá para a gente fazer uma aplicação pessoal para os nossos dias. É para agora, é para mim, não é para ontem não é para o passado, é para nós hoje. E que nós precisamos nos colocar de acordo com a palavra de Deus. Amém? Bom, Deus abençoe os irmãos, que o Espírito Santo continue falando melhor no coração dos irmãos. Quero falar desse texto que o Levi comentou agora. Interessante nós entramos no debate de quando seria escrita o tempo que viveu Jó. Né? Se a gente analisar aqui, estava vendo aqui em Gênesis, fala assim, sem corrupção da humanidade, fala lá 6 e 3. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele sempre, ele só viverá 120 anos. Então não entendeu porque ele vem. Ele é anterior, porque depois disso ninguém viveu mais. Moisés viveu com 120 anos, Abraão viveu acho um pouquinho mais, mas aí o homem já tem esse limite que já extrapola muito de Jó, né? Jó ali no. Até 50 anos, depois faz a canseira. Aí depois vai só caindo, né? Talvez ele que Abraão, que então Jó bem antes aqui. Amém? Deus abençoe. Então, esse tempo que depois já existe vídeo, depois cai ainda esse tempo que fazendo trabalho. Aleluia.